Recentemente eu fiz um vídeo sobre os 10 melhores investimentos para 2022 focado somente em ações. E depois disso eu resolvi trazer para vocês 10 melhores investimentos para 2022, só que dessa vez focado em fundos imobiliários. Então são 10 fundos imobiliários que com filtros bem simples e fáceis de aplicar, eu cheguei nessa lista desses 10 fundos imobiliários. Então são critérios bem simples, qualquer um consegue aplicar com facilidade. E essa lista pode ser uma boa base de estudo para o investidor que está buscando novos investimentos, que talvez já investe em alguns fundos imobiliários e está procurando mais fundos imobiliários, ou que ainda não investe e quer buscar os primeiros fundos imobiliários para investir. Então esse vídeo aqui é uma boa base de estudo para utilizar para os investimentos em fundos imobiliários. Antes de nós ir para a lista, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. E aqui então, primeiro de tudo, os filtros que eu utilizei para chegar nessa lista. Eu utilizo bastante o site Status Invest e eu fui lá então em fundos imobiliários, busca avançada, e aí aparece esses filtros aqui onde eu posso selecionar o que faz sentido para mim. E o primeiro deles então foi o Dividend Yield. Fundos imobiliários, eles são mais focados em renda mensal, ele é um pouco diferente de ações. Ações, o investidor pode buscar empresas de crescimento, de valorização, de dividendos, de um modelo de negócio diferente, e para fundos imobiliários, basicamente é o rendimento mensal mais importante. Então o Dividend Yield aqui, ele precisa ser um pouco mais criterioso do que para ações. Então eu coloquei aqui um Dividend Yield mínimo de 5% ao ano. Com a Selic, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está em 10,75%, o mínimo aceitável nesse momento é 5% de dividend yield. Quanto maior, melhor. Mas eu estou colocando aqui pelo menos 5% de dividend yield tem que ter esses fundos imobiliários. E o segundo filtro, então, é o preço sobre o valor patrimonial. Para fundos imobiliários, esse é um indicador muito importante. O valor justo, levando em consideração o preço de um fundo imobiliário e o valor patrimonial desse fundo, é o 1. Isso significa que ele está sendo negociado exatamente pelo valor patrimonial desse fundo. Se esse indicador for menor que 1, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, e se está acima de 1, está sendo negociado acima do valor patrimonial. E então aqui eu quero fundos imobiliários que estejam bem próximos do valor patrimonial. Então eu quero fundos imobiliários que tenham um P sobre VP de 0 a 1,1. Então eu aceito pagar um pouquinho acima do valor patrimonial do fundo, ou seja, 10% no máximo acima do valor patrimonial desse fundo imobiliário. O próximo então filtro é o número de cotistas. Sempre quando eu busco fundos imobiliários, eu busco pelo menos 10 mil cotistas em cada fundo imobiliário. Aqui eu coloquei 40 mil porque eu fui formando uma lista e ela era maior, então para mim conseguir diminuir, eu fui tornando esses filtros um pouco mais criteriosos para mim diminuir essa lista e chegar até os 10 fundos imobiliários. Mas eu sempre coloco no mínimo 10 mil cotistas, é básico para mim investir em um fundo imobiliário. Eu não invisto em fundos imobiliários que tenham menos de 10 mil cotistas. O próximo indicador então é o Dividend Yield, CAGR dos 3 anos. Esse aqui é um indicador de crescimento composto anual do Dividend Yield. Então nos últimos 3 anos, esse Dividend Yield ele tem que ter crescido uma taxa anual composta de no mínimo 5%. Foi isso que eu coloquei aqui. Primeiro eu procurei por fundos imobiliários que tinham esse crescimento positivo, e aí depois, para diminuir a lista, eu fui aumentando um pouco esse critério aqui, ficando mais criterioso até eu chegar no mínimo de 5 para eu conseguir diminuir essa lista para 10. É interessante que o Dividend Yield ele seja positivo nos últimos 3 anos. Isso mostra que é um fundo imobiliário que vem aumentando seus resultados, e eu acho isso muito interessante. E o último filtro então é a liquidez média diária. Eu só invisto em fundos imobiliários que tem pelo menos 100 mil reais de liquidez média diária. Mas aqui, como vocês podem ver, o filtro está em 1 milhão. Justamente pela lista que eu queria diminuir, eu aumentei esse critério aqui para 1 milhão de reais. E vamos então direto para os fundos imobiliários. O primeiro deles é o Fator Verita, do código VRTA11. Esse fundo iniciou no dia 5 de agosto de 2010. O administrador do fundo é o Banco Fator. Esse fundo é do segmento de papel. Ele tem uma gestão ativa, o que acontece normalmente em fundos de papel, e o público-alvo
público-alvo então é investidores em geral, e todos os fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês é para os investidores em geral. Eu também peguei só fundos imobiliários que têm como público-alvo investidores em geral. E aqui então alguns indicadores desse fundo. O valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário é de R$ 97,03. O indicador PVP atualmente está em 1,07. Esse fundo imobiliário está com um crescimento bem interessante no dividend yield nos últimos 3 anos de 6,98 e nos últimos 5 anos de 5,77. E tem 93.790 cotistas. Então é um fundo imobiliário com bastante cotistas na Bolsa de Valores. O rendimento mensal médio desse fundo nos últimos 24 meses é de 90 centavos. Então é um rendimento bem interessante. A liquidez média diária dele é de 2,2 milhões de reais. Então ele passa naquele filtro de 1 milhão de reais. Ele tem participação no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, com 1,25% de participação. Aqui consta como último rendimento o mês de janeiro, mas no dia que esse vídeo sair aqui já vai ter passado dessa data, mas o último rendimento de janeiro então foi de R$ 1,19 e para dia 15 de fevereiro vai ser de R$ 1,24. Então é um fundo imobiliário que paga um rendimento bem interessante, o que costuma acontecer com fundos imobiliários de papel. E o nono fundo imobiliário então é o BTG Pactual Logística, do código BTLG11. É um fundo que iniciou então no dia 3 de agosto de 2010. O administrador é o BTG Pactual. Ele é do segmento de imóveis industriais e logísticos. Também tem uma gestão ativa, então ele não somente tem os imóveis onde ele aluga para empresas, como ele também faz negociação desses imóveis. Em alguns casos ele constrói esses imóveis e vende mais tarde por um valor maior, ganhando então nessa valorização do capital. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 99,95. Isso dá um PVP então de 1,05, então bem próximo já do valor patrimonial do fundo imobiliário. Nos últimos 3 anos ele teve um crescimento no dividend yield de 17,29 e nos últimos 5 anos de 17,21, então é um crescimento bem expressivo. Esse fundo tem 151.858 cotistas, é um dos fundos mais negociados da bolsa. O rendimento médio mensal desse fundo imobiliário nos últimos 24 meses é de 62 centavos. A liquidez média diária está próxima então a 4 milhões de reais e ele tem uma participação no IFIX de 1,53%. O último rendimento no dia 25 de janeiro de 2022 foi de 72 centavos. Em oitavo lugar, o REC Recebíveis Imobiliários, do código RECR11. Esse fundo iniciou então no dia 16 de outubro de 2017. O administrador desse fundo então é a BRL Trust. Esse fundo é do segmento de papéis, também tem gestão ativa, como costuma acontecer com fundos de papéis, e também é destinado aos investidores em geral. Esse fundo imobiliário, no dia que estou gravando esse vídeo, está com valor patrimonial por cota de R$ 95,30, está com um PVP de 1,05, então um PVP igual ao do BTLG. O crescimento no dividend yield nos últimos 3 anos foi de 13,29 e nos últimos 5 anos de 56,64. Então é um crescimento muito expressivo. Esse fundo tem 143.931 cotistas. O rendimento mensal médio desse fundo nos últimos 24 meses é de R$ 1,07. A liquidez desse fundo está próxima a 6 milhões e meio de reais. Ele tem uma participação no IFIX de 2,32%. O último rendimento então no dia 14 de janeiro de 2022 foi de R$ 1,45 e para o dia 14 de fevereiro de 2022 deve ser de R$ 1,05. Então houve uma grande queda nesse rendimento do mês de janeiro para o mês de fevereiro. É claro que além da queda no rendimento, o fundo ele valorizou nesse período, então também acaba diminuindo bastante o rendimento em percentual. O sétimo fundo imobiliário é o CGHG Recebíveis Imobiliários, do código HGCR11. O início do fundo foi no dia 22 de dezembro de 2009. O administrador desse fundo é o Credit Suisse, também é um fundo imobiliário do segmento de papéis, com gestão ativa e para investidores em geral. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 102,54. O PVP é de 1,04, está cada vez diminuindo mais esse PVP. Inclusive, a ordem dessa lista foi pelo PVP. O crescimento no dividend yield nos últimos 3 anos foi de 8,48 e nos últimos 5 anos de 2,25. Esse fundo está com 59.200
293 cotistas. O rendimento mensal médio desse fundo nos últimos 24 meses é de 69 centavos. Ele está com uma liquidez média diária de pouco mais de 2,5 milhões de reais. Ele tem uma participação no IFIX de 1,63%. O rendimento em 14 de janeiro foi de R$ 1,25 e no dia 14 de fevereiro de R$ 1,03. Em sexto lugar, o fundo imobiliário Capitânia Securities 2, do código CPTS 11B. Esse fundo iniciou no dia 5 de agosto de 2014. Ele é administrado pelo BTG Pactual. Também é um fundo do segmento de papel com gestão ativa e o público então é para investidores em geral. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está com valor patrimonial de R$ 94,60. O P sobre VP está em 1,03, bem próximo então do valor patrimonial desse fundo. O crescimento no dividend yield nos últimos 3 anos foi de 14,10 e nos últimos 5 anos de 5,07. O fundo tem 136.986 cotistas. O rendimento mensal médio é de 91 centavos nos últimos 24 meses. Esse fundo tem uma liquidez média diária de mais de 7,5 milhões de reais. Tem uma participação no IFIX de 2,59%. Pagou no dia 19 de janeiro R$ 1,10 por cota e pagou em 17 de fevereiro R$ 1,10 também. O quinto fundo imobiliário é o Banestes Recebíveis Imobiliários, do código BCRI11. Esse fundo iniciou no dia 14 de maio de 2015. O administrador desse fundo é a BRL Trust. Esse fundo é do segmento de papéis e tem gestão ativa. E também o público é investidores em geral. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está com valor patrimonial por cota de R$ 106,62. O PVP atual está em 1,02, bem próximo do patrimônio. O crescimento no dividend yield nos últimos 3 anos foi de 13,5 e nos últimos 5 anos de 10,72. Tem 45.575 cotistas. O rendimento mensal médio nos últimos 24 meses é de R$ 1,03. A liquidez média diária de pouco mais de R$ 1 milhão. Então esse fundo passou por pouco no critério lá de R$ 1 milhão de liquidez média diária. Ele tem uma participação no IFIX bem pequena, de 0,65%. Em 14 de janeiro ele pagou R$ 1,35 por cota e em 15 de fevereiro R$ 1,25 por cota. Em quarto lugar, o RBR Rendimento High Grade. Esse fundo iniciou no dia 13 de maio de 2018. Ele é administrado pelo BTG Pactual. Também é do segmento de papéis com gestão ativa e é para os investidores em geral. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor patrimonial por cota é de R$ 100,69. Ele está com um PVP de 1,01. O crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos foi de 13,43 e ele não tem ainda 5 anos na Bolsa de Valores, então não tem o dividend yield dos últimos 5 anos. O número de cotistas desse fundo imobiliário é de 84.578. O rendimento mensal médio nos últimos 24 meses de 68 centavos. A liquidez média diária é de 3,5 milhões de reais e ele tem uma participação de 1,01% no IFIX. No dia 18 de janeiro ele pagou R$ 1,07 de rendimento e para o dia 14 de fevereiro vai pagar R$ 1,10 de rendimento. Em terceiro lugar, o TG Ativo Real, do código TGAR11. O início do fundo foi no dia 22 de setembro de 2017. Ele é administrado pela Vortex. O segmento desse fundo é um fundo de desenvolvimento, também com gestão ativa, e o público então investidores em geral. O valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 132,36. O PVP desse fundo está em 0,88, então já tem um desconto aqui de 12% em relação ao valor patrimonial desse fundo imobiliário. O crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos é de 9,48 e nos últimos 5 anos de 6,51. Tem 80.194 cotistas. O rendimento mensal médio dos últimos 24 meses é de R$ 1,13. Ele tem uma liquidez média diária de pouco mais de 3 milhões de reais. Ele tem uma participação no IFIX de 1,24%. No dia 8 de fevereiro ele pagou um rendimento então de R$ 1,16. Em segundo lugar, o GGR Copev Renda, do código GGRC11. Esse fundo iniciou no dia 11 de janeiro de 2017. Ele é administrado pela CM Capital. Ele é do segmento de imóveis industriais e logísticos. A gestão é ativa e o público então investidores em geral. O valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 131,95. Atualmente ele está com um PVP de 0,85. O crescimento no
dividend yield nos últimos 3 anos foi de 5,28 e nos últimos 5 anos de 4,03. Ele tem 95.291 cotistas, o rendimento mensal médio nos últimos 24 meses de 73 centavos, uma liquidez média diária de pouco mais de R$1 milhão, tem uma participação no IFIX de 1,03% e o rendimento então no dia 8 de fevereiro foi de 87 centavos. E em primeiro lugar, o CSHG Real Estate, do código HGRE11. Esse fundo então iniciou no dia 6 de maio de 2008, é o fundo mais velho dessa lista. O administrador desse fundo é o Credit Suisse, ele é do segmento de lajes corporativas, também com gestão ativa e para investidores em geral. O valor patrimonial por cota no dia que eu estou gravando esse vídeo é de R$ 164,98 e ele está sendo negociado a um PVP de 0,80. Então está com um desconto de 20% em relação ao valor patrimonial do fundo. O crescimento no dividend yield nos últimos 3 anos foi de 5,96 e nos últimos 5 anos ele é negativo em 0,43. Ele tem 113.050 cotistas, o rendimento mensal médio nos últimos 24 meses é de 68 centavos, ele tem uma liquidez média diária de pouco mais de R$2,5 milhões, uma participação no IFIX de 1,48%, pagou um rendimento no dia 14 de janeiro de R$ 2,75 por cota e no dia 14 de fevereiro de 69 centavos por cota. Então, como vocês podem ver, ele teve um rendimento bem expressivo no mês de janeiro e caiu bastante para o mês de fevereiro. Provavelmente porque teve alguma negociação, alguma coisa aí que influenciou nesse rendimento mais alto para o mês de janeiro. Como vocês viram, eu utilizei filtros bem simples para formar essa lista aqui. Eu não fiz uma análise criteriosa desses fundos imobiliários, eu utilizei somente aqueles filtros, não analisei cada fundo imobiliário separadamente, somente aqueles critérios que eu mostrei para vocês. É importante entender que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é só para trazer uma base para vocês de estudo e mostrar algumas possíveis oportunidades na Bolsa de Valores. Antes de investir em qualquer um desses fundos imobiliários, precisa ser feita uma análise bem fundamentada para ver se esses fundos imobiliários realmente valem a pena. Se esses fundos imobiliários têm bons fundamentos, vocês podem encontrar boas oportunidades de investimento, já que tem alguns fundos imobiliários bem descontados em relação ao valor patrimonial. Como vocês viram, a maioria dos fundos imobiliários é do segmento de papel, porque esse tipo de fundo imobiliário costuma ter um bom rendimento, mas é importante ter cuidado com isso para não investir em muitos fundos imobiliários do mesmo segmento e concentrar demais a carteira num segmento só, principalmente o de papéis, que é praticamente o segmento mais arriscado da Bolsa de Valores. Então, pessoal, eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!